Vanessa, muito obrigada por você ter topado vir bater esse papo. A gente aqui está trazendo informação de qualidade para a nossa cliente, né? Então, assim, eu trago colegas que lidam com a saúde da mulher, né? E nessa esfera do câncer ginecológico. Então, Vanessa Leal, você atua aqui em Recife, você tem uma clientela gigante, né? Você é muito atuante na tua área. E eu acho assim, isso muito bonito. Assim, praticamente a tua vida, é claro que eu sei que tem tua família e tal, mas é dedicada ao câncer mamário, né? Então, me conta aí um pouquinho há quanto tempo é que você faz isso, tá? E por que escolher mastologia para você cuidar? Diz aí. Bom, Yolanda, primeiro eu quero lhe agradecer o convite para estar aqui no Saúde Mulher, esse canal seu do YouTube, que traz tanto esclarecimento, que é tão interessante. Já te acompanho, já assisto as outras entrevistas dos colegas. Para mim é um prazer atender seu convite, tá? Agradeço a lembrança do meu nome. Mastologia, né? Mastologia é uma área bem desafiadora. Eu sou daqui de Recife, né? Fiz federal, fiz minha primeira residência em cirurgia geral e depois optei aí pela mastologia. É uma área desafiadora, mas é uma área muito gratificante. Você tem como ajudar muitas mulheres. Você trata mulheres prioritariamente, não apenas, mas prioritariamente. Você está ali envolvida com esse universo feminino, que é um universo tão desafiador, né? Tão mais difícil, né? Não parece um papo feminista, mas não é. A gente que é mulher sabe que nossos desafios são muito grandes, né? E estou aí nesse caminho há mais ou menos 10 anos. Eu me formei em 2007, na verdade. Não gosto de estar dando essas datas, não, porque aí revela a nossa idade, né? Eu com carinha de 30. Vanessa, me conte uma coisa. A gente, é claro, quando eu optei por fazer câncer ginecológico lá atrás, né? A gente tinha uma graça que fazia, não quero fazer mama, e olha que eu já operei muito mama, né? Então, lá atrás eu operei muito mama, mas nunca me identifiquei com mastologia. E tinha, claro, uma coisa que a pessoa dizia, não, mas essa cirurgia de superfície, eu prefiro fazer uma Vertime e tal. Hoje eu faço Vertime a 3x4, mas tá, a mastologia não é a cirurgia. A mastologia é muito mais, né? Eu lembro de uma frase que, no congresso de cancerologia, um colega disse uma vez lá no palco, fazendo uma apresentação, a gente ouvindo sobre epidemiologia do câncer de mama, e ele disse assim, vai ter um tempo em que todos nós aqui da sala vamos ter um câncer de mama na família. Vai ter um tempo que é muito difícil você não ter uma vizinha que tenha câncer de mama, porque no mundo todo a gente já estava vendo uma explosão, né? Hoje a gente sabe que da década de 30 para cá, com o processamento alimentar da indústria, porque tem uma casa aí, né? Casa bem. A alimentação de baixa qualidade, alto consumo de embutidos, obesidade na sociedade e explosão de câncer de mama. Claro que atrás a gente tem uma explosão de câncer de endométrio. Isso é um fenômeno que a gente tem visto por aí já tem 3, 4 décadas, né? E só cresce. Hoje, como é que está o câncer de mama? Qual é a incidência? Como é que está aí? Pois é, hoje a gente chegou, infelizmente, nessa era, né? Que quase que praticamente a totalidade das pessoas conhecem alguém ou na família ou próximo que já teve uma história de câncer de mama. Os números são alarmantes, é um caso de saúde pública, né? Na verdade, o câncer de mama, os números são tão alarmantes e realmente crescentes que é um caso de saúde pública. A gente tem Porque você sabe que quando a paciente adoece, não adoece a paciente só, adoece a família, né? Ela tira do trabalho o familiar que a acompanha, adoecem os filhos que têm que lidar com isso e que às vezes não estão preparados, não estão nem na idade ainda de lidar com isso. Então, assim, são milhares de novos casos sendo diagnosticados todos os anos, né? Os dados que a gente normalmente segue são os do INCA, então são 6 milhões de novos casos aí para esse próximo triênio. E de novos casos, na verdade, fora as recidivas e metástases que podem acontecer no caminho.
E realmente são dados alarmantes. A gente tem visto que é crescente, não há trabalhos muito aprofundados que nos justifiquem exatamente uma causa, mas a gente acha que isso deve ser, sim, multifatorial, muito envolvido com os nossos hábitos e o nosso estilo de vida, que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais para frente, se você preferir. Que não só alimentação, né? Não só Você toca na alimentação, que é uma coisa muito relevante, mas são hábitos e estilos de vida que englobam entre a alimentação tantas outras coisas, inclusive de equilíbrio emocional, psicológico. A gente está vivendo uma era de doença, de adoecimento mental, né, também, que influencia muito no nosso equilíbrio corpóreo, e o físico vai sempre responder. Claro, porque a gente é uma coisa só, né? A gente aprendeu a ver a alma, o espírito, a psique, tudo uma coisa meio que desconectada do corpo, mas ele está lá refletindo o tempo todo o que nós somos por dentro, as nossas ansiedades, nossos medos, né? As nossas insatisfações. O nosso desalinhamento, né? Eu brinco que a vida, quando a gente está fazendo alguma coisa muito errada, vou botar esse errado entre aspas, a gente está muito desconectado, a vida vem e faz sim, toma. O sintoma é uma forma, na verdade, de alertar você, é o seu corpo pedindo clemência, né? Tipo assim, olha, aqui tem essa esquina, ó, tô te trazendo nessa esquina, você muda teu rumo se você quiser, você precisa virar uma chave, né? Nem sempre as pessoas observam isso, mas a gente sabe que nem todo câncer vem para destruir uma vida, às vezes vem para mudar. Porque também a boa notícia é que a gente tem uma incidência muito grande de câncer de mama, mas a gente também está curando mais. A gente também está diagnosticando mais cedo, não é verdade? E tem uma coisa que vem também crescente, vem chamando muita atenção, tá? Que são os casos, né? Essa inundação de casos em mulheres jovens, mulheres abaixo de 30 anos. E aí a gente chega num dilema. Vamos lá. Como é que está hoje a mamografia é recomendada para rastreio de câncer de mama, correto? Mas assim, mulheres acima de 40 anos, a mulher faz uma aos 35 se ela tiver um fator de risco a mais, né? Mas a gente não rastreia a mulher com menos de 30 anos, não é verdade? Na verdade, o câncer de mama em mulher jovem, ele é sempre uma problemática à parte. Tanto pelo acompanhamento, quanto pelo segmento, quanto pelo tratamento, quanto pelo prognóstico, né? A gente tem visto que ele tem aumentado de fato. Havia uma ideia de que nós estávamos vendo mais mulheres jovens porque a população tinha aumentado, mas que continuávamos com aqueles 2% de população tendo câncer de mama, que segundo a literatura é mulher abaixo de 40 a 35 anos. A literatura diverge entre 40 e 35 anos, mas vamos aqui trabalhar com a de 35 anos. Então, a gente imaginava que a gente estava vendo mais casos porque a população estava aumentando e 2% de um número maior é um número maior. Mas não, os dados têm mostrado, dados recentes mostram que esse número tem sido 5%, principalmente nos países subdesenvolvidos. Há uma diferença de incidência entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. E a gente realmente vê que isso aumentou de 2% para 5%. O Brasil se inclui nessa estatística de 5%. Então, são pacientes que a gente tem um desafio maior. Por quê? Porque ela está fora do nosso rastreio, já que a mamografia ela é indicada a partir dos 40 anos para a população geral. Estamos aqui falando da população geral, sem ser a população de alto risco mutada. Nessas pacientes abaixo de 35 anos com câncer de mama, cerca de 30% tem uma mutação genética, e aí a gente precisaria fazer esse estudo genético, que também não é amplamente ofertado, nem mesmo no plano de saúde, a gente sabe disso. Ainda temos grandes celeumas ali para conseguir fazer um estudo genético sem que haja casos. Quando há o caso, a gente só pode ver na paciente que está acometida da doença, a gente não consegue amplificar isso para a família inteira, né? Então, essa paciente, ela está fora do nosso rastreio. O SUS chega a falar em mamografia a partir dos 50 a cada 2 anos, né? Evitando o grande funil que é o acesso, né? Então, assim, é um desafio por outras questões, é um desafio porque o câncer de mama na mulher jovem, ele tem um pior prognóstico, a idade, ela é um fator prognóstico independente.
O que eu quero dizer com isso? A paciente jovem, ela costuma ter tumores de perfil mais agressivo. O que é um perfil mais agressivo? É o que a gente chama de triplo negativo, de HER2 superexpresso, ou seja, aquele que não expressa receptores hormonais. Esses tipos de tumores já são mais agressivos. Mas ainda naquela paciente jovem que expressa o receptor hormonal, ela tem um prognóstico mais reservado se você compara a que expressa o receptor hormonal numa idade pós-menopausa e a que expressa o receptor hormonal numa idade jovem. Então, ela tem a questão do prognóstico mais reservado. São tumores que normalmente a gente flagra mais avançados justamente por esse binômio de um prognóstico mais reservado e por ela estar fora do nosso rastreio anual, né? A gente pode fazer rastreio se a gente já sabidamente percebe uma mutação, a gente começa esse rastreio mamográfico com 30 anos, a gente começa bem antes. Mas a maior parte da população tem a mutação e nem sabe que tem, só vai saber quando se depara com um câncer em idade jovem e a gente vai investigar se ela está nesses 30% que tem a mutação. A gente tem outras coisas que a gente pode falar aqui na mulher jovem, que é a questão da fertilidade. Né? Para a mulher jovem, a fertilidade é uma coisa muito importante. Nós estamos tendo filhos muito mais velhas e muitas vezes esse câncer chega no momento que a mulher ainda não tem prole definida. E a gente sabe que o tratamento quimioterápico, ele vai lesar tecido ovariano e ele vai... A gente já sabe que a supressão ovariana feita por nós, né, quimicamente ou até por esterectomia, ela também previne uma recidiva do câncer, uma metástase. Então, assim, a gente tem um outro grande desafio, que é a preservação dessa fertilidade, o desejo de ser mãe ainda, né? Então, a gente chega num impasse, né? As mulheres que têm tumores mais agressivos, as mulheres jovens que não são alcançadas pelo rastreio de mama oficial, as mulheres que nem conhecem o seu risco, né? Como é que a gente atrai essa mulher? Como é que ela vai? Através de que canal? Como é que ela pode entender que o risco de câncer de mama dela é diferente e que, portanto, ela pode ser conscientizada, ser educada para procurar, né, entrar num rastreio mais cedo? O que é que você diria para uma paciente, tá? Uma paciente, qualquer paciente pode chegar e fazer uma mamografia. Uma paciente de 20 anos pode fazer uma mamografia na hora que ela quiser. Uma paciente de 25, a gente sabe que não, né? Mas como é que ela chega? Qual é o caminho que ela pode Então, ter? uma coisa que a gente fala muito, eu falo muito para as pacientes no consultório, às vezes até mães me abordam em relação às suas filhas, né? Não existe um consenso assim, a partir de 18 anos toda mulher tem que ter um mastologista. Não existe um consenso. O que eu acho que é de senso comum? Da mesma maneira que a mulher em idade fértil, vida sexual ativa, anticoncepcional, precisa ter um ginecologista, ela precisa ter um mastologista. Porque é uma outra grande problemática, que é o ginecologista não é mastologista. Ele é sim um médico da mulher, ele é um excelente caminho nos locais onde você não tem um especialista. Então, se a gente está no interior, se a gente está numa zona rural, o ginecologista vai conseguir, pelo menos, fazer uma triagem e, encontrando alguma coisa, encaminhar para a gente. Mas o médico da mama, ele é um mastologista, que é uma especialidade tão à parte que eu, por exemplo, não sou ginecologista para ser mastologista. Eu sou cirurgiã geral, né? Então, eu digo sempre para as pacientes, eu digo, olha, tem vida fértil, está em idade fértil, tem vida sexual, tem anticoncepcional, tenha um mastologista para que você vá uma vez por ano. Por quê? Porque nós estamos preparados para fazer a identificação de fatores de risco. A gente vai fazer uma anamnese, que é um questionário para o paciente, onde a gente vai olhar para esse histórico familiar. A gente vai pedir auxílio ao nosso colega geneticista, se a gente julgar que essa paciente tem um indicativo de fatores de risco muito maiores familiares. A gente vai conseguir estar fazendo uma educação, que a prevenção, ela passa pela educação. Educação em que sentido? Olhe para o que você está fazendo com a sua vida, olhe para qual está sendo seu estilo de vida, olhe para as escolhas que você está fazendo. Porque é aquela história, né? Você pode escolher o que planta, mas a colheita ela é obrigatória. O preço a gente vai pagar. Então você está ali alertando, você está como um guia para essa paciente, um orientador, um norteador
de caminho. E claro, a gente está fazendo o exame físico da paciente, a clínica é soberana, gente. A gente aprendeu isso na faculdade. A gente tem que olhar essa paciente, examinar essa paciente e a gente vai pedir um ultrassom. A mamografia em si, que é o exame que realmente diminui mortalidade por câncer de mama, esse, para que a gente faça numa idade mais precoce, a gente consegue. Mas ele tem que ser muito bem pedido por um médico e muitas vezes, inclusive, a gente tem que mandar justificativa, porque até o plano de saúde, ele vai querer negar uma mamografia, às vezes com 30 e poucos anos, ele vai querer negar, entendeu? A paciente jovem, ela tem uma mama mais densa, né, naturalmente. E aí a mamografia também tem suas indicações mais restritas na mama densa, tanto que outra peculiaridade do câncer de mama em mulher jovem é que aumenta o número de solicitações de ressonância, né, para rastreio, e a ressonância acaba por aumentar um pouco. Ela é muito cara, pouco acessível, e ela acaba por também aumentar um pouco as mastectomias, né, a retirada completa da mama, pela sensibilidade maior e etc. Isso. Se você diz que essa mulher mais jovem, essa mulher tem os tumores mais agressivos, então a gente pode deduzir que ela é diagnosticada no momento mais avançado da doença. Né? Normalmente com doenças mais agressivas ao momento. Não quer dizer não curáveis. Isso. Vamos fazer bem essa distinção, tá? Que a doença nem sempre, muitas vezes, eu digo sempre assim, o tipo, o subtipo, hoje tumor tem que ter nome, sobrenome, né? Tem que ser CPF. Então, porque não é só chamar, eu tive câncer de mama. Sim, mas que tipo? Né? Porque a gente hoje está aprendendo a distinguir muito bem, né, os diferentes tipos para poder fazer uma boa leitura do prognóstico. Né? Se você disse que essa mulher jovem é uma mulher que tem tumores mais agressivos, então eu devo deduzir que ela também faz mais mastectomia, né, já upfront. Né? E assim, essas mastectomias, elas já são pagas pelo plano de saúde, ou mesmo pelo SUS, como é que está isso? E se a reconstrução imediata é garantida para essa mulher? Toda mulher que você faz, toda mulher jovem, que você faz uma mastectomia, você faz reconstrução de imediato ou não? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu, na verdade, o que me encantou, aí volto para a tua primeira pergunta na mastologia, é a possibilidade de falar para mulheres, que eu adoro falar para mulheres, inclusive em outros âmbitos que não só a medicina propriamente, mas é a parte da reconstrução que hoje o mastologista consegue fazer, né? Está habilitado a fazer, grande parte de nós, e que para mim são as cirurgias mais complexas e mais bonitas que a gente tem. É devolver para essa mulher essa dignidade, né? Que a mama está muito associada à feminilidade, à maternidade. A mama tem um apelo emocional muito grande. E você tirar uma mama e deixar essa paciente, entre aspas, assimétrica do ponto de vista, né, físico, não é uma coisa fácil. Bom, a gente sabe, vamos aqui distinguir coisas importantes, que cirurgia conservadora mais radioterapia é a cirurgia eleita, seja para paciente jovem ou para paciente idosa, desde que ela seja possível. Se o câncer está muito avançado, se ela tem uma mutação genética, porque aí na mutação genética do BRCA1 e 2, por exemplo, que é o caso da Angelina Jolie, a gente está indicado muitas vezes a tirar até a mama que não tem câncer, né? Fazer a mastectomia profilática, que a gente chama, ou redutora de risco. Então, a paciente realmente mais jovem tem uma tendência maior a ser mutada. E as pacientes mutadas têm indicação, na maior parte das vezes, de fazer uma retirada bilateral das mamas para redução de risco. Coloca logo uma prótese. E aí a gente faz a reconstrução imediata. Quase que em todos os casos é possível hoje uma reconstrução imediata, seja usando prótese, seja rodando o músculo das costas. A gente tem muitas técnicas diferentes e uma delas vai se enquadrar para a paciente. Raros os casos que a gente não consegue fazer uma reconstrução imediata e precisa fazer ela num segundo tempo. Mas a imensa maioria a gente vai conseguir, seja com expansor, que é uma prótese que a gente vai enchendo devagarzinho de soro e depois a gente faz uma troca. Para melhorar a qualidade da pele, para receber a prótese em seguida, né? Mas assim, a medicina evoluiu muito. Eu queria tocar num ponto que faz parte da sua pergunta. Eu falo muito para os pacientes, eu faço uma analogia. Eu digo, olha,
câncer de mama é igual cachorro. Não no sentido pejorativo, que eu adoro cachorro. Mas em que sentido? Eu não posso comparar um Yorkshire com um Pitbull. Você vai dizer, é tudo cachorro? Não. O ataque de um Pitbull, ele é diferente do ataque de um Yorkshire. O Yorkshire me atacou, eu jogo um balde d'água, passo um metiolate e fico boa. No Pitbull, eu tenho que ir mais forte em cima dele para que eu livre essa pessoa do ataque. É só isso. A gente não quer dizer que a pessoa com um prognóstico mais reservado, ela está sentenciada à morte. O que a gente quer dizer é que a gente vai ter que lançar mão de mais tratamento, tanto quimioterápico, quanto radioterápico, quanto cirurgias talvez um pouco mais agressivas do que a gente lançaria naquele tumor menor, mais inicial, de melhor prognóstico. Mas de maneira alguma quer dizer que essa paciente esteja sentenciada à morte. A gente vence muito o câncer, a gente realmente hoje vê muito mais pacientes curadas do que no passado, até pela evolução da medicina, das drogas, da farmacologia, né? A gente tem imunoterapia hoje, a gente tem muita coisa boa, nova acontecendo já, graças a Deus. Muito boa essa sua observação. E, assim, eu observo que a mastologia tem criado um caminho muito bonito, muito legal. Eu lembro muito de paciente jovem no Hospital do Câncer, jovem saindo com uma mama amputada e acordando da anestesia e passando a mãozinha lá e viu tudo lisinho e sentiu assim, um choro, eu não esqueço desse choro, isso marca muito a vida de um médico. E a gente estava falando na época de uma mocinha de 22 anos, né? E já era uma raridade diagnosticar isso. E assim, quando se tinha uma plástica, uma reconstrução, era um evento, porque o mastologista não fazia, isso era passado para o cirurgião plástico, né? E que não se envolvia com a doença. E aí a gente sabe que tem uma diferença muito grande, a empatia de quem conhece a doença, de quem se envolve com a doença, para responder as perguntas certas na hora certa, né? E ela ficava desconectada com essas duas equipes. E eu noto que tem um interesse cada vez mais da mastologia de adotar, treinar, né, técnicas de cirurgia plástica para atender melhor a sua paciente. Eu vejo muitos mastologistas dizer assim, mas ficou linda, olha que reconstrução maravilhosa. Então, vocês hoje têm um orgulho, né, não só de curar, mas de restaurar de uma forma plástica, de uma forma, né, assim, esteticamente correta. Eu acho muito legal isso. Na verdade, Yolanda, veja, eu acho que o mastologista, ele tem que ter essa formação em cirurgia plástica, em oncoplastia, né, em plástica mamária. Ele pode até optar por não fazer, porque nós temos colegas que preferem ainda chamar o plástico para entrar concomitante. A gente entra junto, ele opera com a gente da mesma maneira que a gente entra para tirar nódulos benignos em pacientes que vão fazer só plástica mamária, né? Ela vai para o plástico para fazer uma prótese, para fazer uma mastopexia, a suspensão das mamas, e tem lá nódulos, eles nos chamam, a gente entra, tira, ele faz a parte dele. Isso também pode ser feito, e ainda é muito feito, do masto para o plástico. O masto pode ter a opção de não fazer por tempo cirúrgico, por questão de habilidade, treinamento. São cirurgias maiores, são cirurgias que requerem um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado muito maior. São cirurgias que tendem a complicar muito mais e a deixar aquele paciente com a gente ali no consultório, tratando complicações, ponto que abre, infecção. São cirurgias realmente que você também tem que ter o perfil para querer e gostar de fazer. Mas a noção é necessária. Por quê? Porque até a sua forma de pensar uma cirurgia conservadora, um quadrante, a retirada de um segmento da mama, ela é diferente quando você tem a noção da plástica. Isso, esses conceitos, eles têm que estar muito bem ajustados. De retalho, de por onde você vai entrar, como é que você vai fazer essa cicatriz ficar menor, mais bonita, mais escondida, né? Então, assim, muita mastectomia, tenho certeza disso, ela foi indicada, porque quem indicou a mastectomia não tinha noção dos pedículos, por exemplo. Hoje eu consigo tirar tumores enormes em pedículos inferiores e eu consigo amputar todo o pedículo inferior usando só os superiores, usando técnica de Pitangui, de pedículo supermedial, enfim. Então, assim, eu acho maravilhosa. Essa é uma parte que, assim, brilha meus olhos, eu realmente gosto muito. Voltando à questão anterior, o SUS obriga você a reconstruir, é um direito da paciente, tanto no plano de saúde
quanto no SUS. E nós não estamos tendo muita dificuldade nos planos para essas autorizações, não. Quando a gente pede reconstrução, prótese, todo o necessário, normalmente os planos têm dado já hoje, sem grandes transtornos para a gente. A questão de acordar sem a mama, né, que foi o que você falou da paciente. Gente, vai muito além. A gente que lida com as dores todos os dias ali, né, com elas ali do lado, é na mão da gente que elas pegam perguntando, doutor, eu vou criar meu filho, eu vou terminar de criar meu filho. E a gente tem que responder, sou instrumento, vou fazer tudo que eu posso, não defino, mas a gente vai junto, a gente tá junto. Isso mobiliza a gente todo dia, né? Uhum. Mas, assim, além disso, não é só a sexualidade da mama. Tem muita paciente que não tem mais vida sexual, que tá separada, tá viúva, já não quer mais. Mas ela precisa ir à praia. Ela precisa botar um maiô. Ela precisa tomar um banho de mar. E na roupa a gente usa aquelas próteses externas, que são mamas, é como se fosse uma prótese, só que feita de espuma, Mas como é que você entra na água com aquilo? Aquilo molha, aquilo pesa, aquilo aparece no decote. Fora que até o seu sistema gravitacional, né, a sua propriocepção, ou seja, a sua percepção do seu próprio corpo, ela fica desequilibrada quando você amputa uma coisa, né? É uma amputação, né? E ela precisa ter a vida normal, de usar uma camisetinha, um decote, de ir a uma praia, de entrar no mar. Então é muito bom devolver isso para a paciente, é muito gratificante. Assim. Existe um limite de idade para reconstruir? Não, especificamente não. A gente hoje, cada vez mais, um capítulo à parte do câncer de mama é a paciente extremamente jovem e um capítulo à parte é a paciente extremamente idosa. Hoje a gente discute em todo o congresso a paciente idosa, porque é uma realidade, estamos vivendo mais e estamos vivendo melhor. A população envelhecendo mais. Então, por exemplo, a gente ainda se depara com colegas ginecologistas que falam para a paciente, a senhora está com 70 anos, não precisa mais fazer mamografia anual. E isso já não é mais verdade, né? Qual é a idade limite? A idade que a paciente permite, do ponto de vista físico, de saúde, fazer. Então, se eu tenho uma paciente de 70 anos, como a gente vê hoje, namorando, às vezes homens de 30, viajando, bem, sem doenças limitantes, sem cardiopatia, hipertensão descontrolada, sem nenhuma outra doença de aparelho cardiovascular ou neurológico que a impeça, e a gente vê que ela ainda aguenta tratamento, então ela ainda aguenta quimioterapia, ela ainda aguenta cirurgia, ela ainda aguenta tempo cirúrgico, ela é uma paciente para quem a gente vai oferecer tudo. Claro que sempre combinando com ela, colocando na bandeja riscos, benefícios, porque o risco a gente corre junto, mas quem corre é ela. E ela precisa estar ciente e apta e forte e querendo correr, né? Ótimo. Então sempre a gente conversa com elas, mas a gente oferece desde que ela tenha estrutura física de saúde para poder passar por isso. A mamografia já entra como um rastreio de qualidade, tá? Ele é número 1, é o exame número 1 em rastreio no mundo todo para a mulher, mas é muito comum que a mulher acima de 40 anos, ela já tenha uma consciência maior de que precisa fazer isso. Mas como é que quais são as chances dessa moça de alto risco, dessa jovem, né, mulher que tem alto risco, quais são, no que ela vai se apegar para entender que ela precisa fazer um ultrassom de mama, se o ultrassom deu errado, deu alguma coisa de estranha, procurar um mastologista, no que ela pode se apegar? Então, assim, a mãe teve câncer de mama antes dos 50, tá? Mas o que mais chamaria a atenção dela? Porque, normalmente, quando a mulher tem câncer de mama na família, então, as mulheres ficam em alerta, né? Porque já é de senso comum que o câncer de mama pode ser hereditário, pode passar de mãe para filho. Isso a gente escuta muito, já está incorporado, né, no inconsciente coletivo. Mas, e aquela mulher que ela está sozinha? Ela vai ser o caso novo, o primeiro caso da família, e raia em ser numa mulher muito jovem. Então, quais seriam os dados? Ela poderia se apegar a que tipo, né? Então, Yolanda, eu acho que fantástico isso que você está perguntando, porque dentro da informação existe a distorção da informação. E nós temos duas grandes distorções
que a população infere do que está sendo falado. Então, por exemplo, Outubro Rosa, a gente está alertando que autoexame, sentiu alguma coisa, procure um mastologista. Tem história familiar, procure um mastologista. Daí a paciente infere que não tendo história familiar e não sentindo nada, ela não precisa procurar um mastologista. E a verdade é, quando ela se examina e já sente alguma coisa, ela já não está mais no diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce são lesões até 1 centímetro, que provavelmente essa paciente não vai sentir. Só vai ser visto em ultrassom, né? Normalmente são achados. São achados. Por que a gente fala tanto no autoexame? Porque tem paciente que chega a tumores de 5 centímetros e não viu. Pasme você. A gente está tomando banho hoje no medular, a gente está tomando banho pensando que a gente vai fazer depois. Então, às vezes, chega, a gente palpa uma lesão de 3 centímetros e eu digo, a senhora não estava sentindo isso aqui não? Não tinha visto não, doutora. Então, o autoexame ele é maravilhoso para que você conheça a sua mama, você seja um conhecedor do seu corpo. Né? Você não pode ser um expatriado da sua própria casa. Você tem que olhar para a sua casa, que é o seu corpo. Né? Muito bem. Então, assim, isso é fantástico, porque qualquer pequena alteração é mais provável que você vá ver se você se olha. A outra questão é essa da história familiar. Veja que eu dei um dado aqui um pouco antes, que cerca de 30% é o que os trabalhos mostram, das pacientes abaixo de 35 anos tem uma mutação identificada. 70% não está identificando essa mutação. Pode ser que seja uma mutação que a gente ainda não conheça, porque a medicina ainda vai avançar muito nisso, eu não tenho dúvida. Isso é uma coisa que a gente fala de 10, 15 anos para cá, nos últimos 5 mais. Isso mesmo. Mas assim, 70% não tem uma mutação identificada, ou seja, ela é um ocasional. E a outra questão é, a gente fala muito no Outubro Rosa da história familiar, mas 9 em cada 10 cânceres de mama diagnosticados não tem história familiar. 9 em cada 10. Então é 9 para 1. Agora, por que a gente fala tanto da mulher que tem a história familiar? Porque essa mulher tem um risco tão maior que a população normal, ela pode chegar a ter um risco 70%, 80% maior, 60% maior, que essa precisa ser identificada e ser trazida para perto, para um rastreio onde inclua ressonância, um rastreio que seja semestral e não anual. Enfim, ela vai ter um acompanhamento totalmente diferenciado da população geral. Claro. Mas a maioria dos cânceres serão em pacientes como essa que você falou. Ela é o primeiro caso da família. E muito jovem, às vezes mais idosa, às vezes ali na meia-idade, 40, 50 anos. E a gente precisa entender que o que faz a gente conseguir fazer diagnóstico precoce é estar com o médico acompanhando para que sejam feitos exame físico e exames de rastreio adequados ao caso. Pode ser só um ultrassom, se ela não está na idade da mamografia. Pode ser que a gente sinta alguma coisa e aí consiga justificar uma mamografia ou até uma ressonância na suspeita do exame físico. Então ela precisa, aquilo que a gente falava antes. Eu acho que toda mulher, resumindo, isso não é consenso, tá certo? Mas eu acho que toda mulher que esteja em idade fértil, vida sexual ativa, hormônio, ela precisa pelo menos uma vez no ano ir no mastologista, tal qual ela vai ao ginecologista. Porque aí o profissional habilitado vai conseguir ter um olhar mais crítico, né, mais elaborado para encontrar qualquer lesão. E fora isso, é atentar para o que de fato diminui o risco. Porque a gente está falando de diagnóstico precoce, mas a gente não quer fazer o diagnóstico, a gente quer que ela não tenha a doença. No momento em que essa mulher foi diagnosticada, ela é jovem, ela não chegou nem a 30 anos, não tem prole, como é que é a orientação para os familiares dela? Quando ela é jovem, repete a pergunta. Ela tem abaixo de 30 anos, né? É o caso de novo, a família. Então é um caso que não tem, ela não conhece nenhum caso de câncer de mama na família. Existe uma orientação que é dada para as irmãs, para a mãe, para as tias. Como é que vocês colocam isso? Essa paciente ainda não está diagnosticada se ela tem uma mutação ou não, né? A primeira coisa que a gente faz hoje é mandar para o colega geneticista. Porque ele é o especialista para olhar essa árvore genealógica aí e ir trazendo e vendo quais são os riscos e vendo quem ele testa e o que ele testa, porque ainda tem isso. Hoje a gente conhece muitos genes associados, uns de alta penetrância, outros de baixa penetrância, outros duvidosos. Então, assim, ele vai conseguir ver qual é o tipo de exame que deve ser feito para cada uma dessas pessoas. Se basta testar BRCA1 e 2, se nessa daqui vale um painel mais ampliado.
né, onde a gente testa PTEM, check 2, PALB 2, enfim, é um capítulo à parte. Porque no momento em que essa mulher é bem diagnosticada, é orientada e que a família é olhada, né, no sentido de a gente rastrear esse risco familiar adequadamente, quantas vidas não se salvam com isso, não é verdade? Quando a gente não tem acesso ao geneticista, né, porque aí a gente está falando da paciente com acesso, a gente costuma deixar ela em controle semestral, né? E eu inclusive explico isso na consulta, eu digo, olha, eu não estou afirmando que você é alto risco. Pode ser que seu parente de primeiro grau, né, a sua tia ou a sua irmã ou a sua mãe que teve esse câncer, seja um caso ocasional, ela ganhou essa mutação ao longo da vida, com os hábitos de vida, né, alcoolismo, tabagismo, enfim, são vários. Mas, não se sabendo, eu prefiro ter você mais perto. Então, a gente fica no controle semestral, não fazendo tudo que a gente faz para que é comprovadamente alto risco. Então, por exemplo, eu não vou fazer tantas ressonâncias quanto eu faria, mas eu deixo ela mais perto. Me conte uma coisa, essa paciente que ela passou por esse tratamento, é uma paciente jovem, é uma paciente que tem toda uma... Ela pensa em carreira, ela pensa ou não em ter família, né, em engravidar. Você sabe que tudo isso vai ficar muito comprometido, né? Às vezes não só durante o tempo do tratamento, e às vezes para sempre. E a gente está lidando com pessoas muito jovens, casais às vezes jovens. Eu tratei paciente assim, recém-casada, 20 e poucos anos, que veio para mim exatamente para a gente, tinha passado pelo tratamento, não estava respondendo à inibição hormonal, justamente para a gente fazer a retirada dos ovários, que era o indicado para ela, né? E aí não adianta deixar o útero sozinho lá, sem a manutenção. E ela tem um risco também muito aumentado para câncer de útero. Então, é uma pessoa que ela vai ficar, né, esterilizada muito cedo. Essa mulher tem que lidar com todo esse desafio. É claro que a gente vai precisar de fisioterapeuta, a gente vai precisar de psicólogo, vai precisar de uma família equilibrada para dar esse suporte, vai precisar de um parceiro que entenda, porque a libido dela vai alterar. Eu não sei se é uma realidade agora desse tempo, mas lá atrás a gente era o câncer na mulher que mais resultava em separação de casais. Porque uma coisa é você ter um câncer de colo de útero lá dentro, tudo bem. E outra é ter na mama, em que muitas vezes o parceiro tem que olhar e ele, ali, o amor tem que estar realmente muito acima daquilo tudo, né? E amor a gente vê que vai se construindo com o passar do tempo, às vezes tem um encantamento lá atrás, que foi o que gerou a união e tal. Então, ali dava um choque muito grande e as mulheres se separavam. E ficavam o resto da jornada contando com suas famílias, tinham que dar um ré nos planos, né? Essa mulher, além de encarar isso, ela se adequa muito bem à mudança de estilo de vida. Como é que ela adere à mudança de estilo de vida? É um desafio, né? Porque ela viveu, até então ela só conhecia tal estilo e ela vai ter que mudar. Na verdade, no geral, ela adere ou não? Como é que é a tua realidade? Mergulhamos agora na complexidade do ser, no que a gente é posto. Por isso que talvez a gente tenha as pacientes da gente falando tanto, né, fazendo tantos depoimentos de ai, como você me ajuda, ai, como é bom conversar com você, você trata a alma, porque é isso que está na nossa mesa todo dia, né? São parceiros que ainda largam, em sua maioria, as esposas. E aí, por que isso? A gente vai entrar numa complexidade enorme de psique, de tudo. Penso que talvez os homens não tenham sido muito preparados para passar por dores e frustrações. Acho que a gente, como mãe de homem, eu que sou mãe de homem, tenho esse papel social de ver se eu construo um homem melhor, assim. Não estou dizendo que as outras gerações não eram, mas talvez a superproteção, a coisa do nunca tomar a frente. Sempre é uma mulher que está no leito, né? Você já observou isso? É no SUS, é em todo lugar, não é só na mama. Quando tem alguém ali moribundo, terminal, hospitalizado, institucionalizado, normalmente é uma mulher que está do lado, não é um homem. É como se a mulher tomasse a frente e poupasse o homem, né? É a coisa da mãe. Ah, você lava o prato, ele não, porque ele é menino. Ele sai, você não, porque ele é menino.
Então, assim, não sei se vem daí, eu acho que isso é uma coisa extenso demais, mas cabe a gente olhar para esse lugar, inclusive como mãe, né? Não só como mulher, como médica, como parceira, mas como mãe. A gente precisa botar uma geração melhor, né? Mas o que a gente ainda tem de realidade hoje é isso, são os parceiros largando, em sua grande maioria. É o que você falou, não é só a perda da mama, a própria mulher precisa estar muito... Autoestima é tudo. E é difícil você não ferir a autoestima quando você tem uma mutilação. Porque o que a gente vê também é muita mulher que não tira mais o sutiã na frente do marido, mesmo que ele diga que não tem problema. Eu também lido com isso. Ah, eu não quero tirar, eu não consigo tirar. Ele já disse que não tem problema, mas eu não consigo me mostrar dessa forma. Porque eu não me reconheço dessa forma. Não, essa não me representa. Essa não sou mais eu. E aí, claro, não é só a mutilação do órgão. A gente tem os bloqueios hormonais que muitas vezes são feitos. E o bloqueio hormonal, ele vai menopausar uma paciente que não estava menopausada. E ele vai menopausar abruptamente, sem qualquer resquício, porque você sabe, né, você mais do que eu, como quem lida aí na área ginecológica, que o ovário, mesmo menopausado, ele ainda produz talvez ali alguma coisinha. O bloqueio hormonal, ele acaba com, assim, ele danifica muito a vida sexual da mulher, porque ela vai ter uma diminuição de libido por tudo que está passando e mais o bloqueio. Ela vai ter um ressecamento vaginal, que a relação sexual passa a ser dolorosa fisicamente, precisa de um parceiro mais tranquilo, um parceiro mais parceiro, né, que pense na lubrificação, em uso de pomadas, de gel e etc. Então, assim, ela vai ter muito corticoide sendo utilizado na quimioterapia e aí um ganho de peso, que geralmente acompanha esse primeiro momento, né? E aí depois a gente pede que, passado esse momento, ela não ganhe peso, porque a gente sabe que o ganho de peso aumenta o risco de recidiva e metástase. Mas eu pego uma paciente já mais deprimida, talvez não deprimida ao pé da letra, diagnóstico CID, mas assim, com um humor mais deprimido. E aí, como se encorajar para sair dessa cama, para treinar, para malhar, né? Enfim, ela ganhou cicatrizes, ela ganhou peso, é a unha que ficou escura às vezes com a quimioterapia. É uma astenia, né? Um enfraquecimento, uma falta de coragem, que a própria medicação também ajudou a fazer. Então, assim, é uma jornada do herói, amiga. Então, uma jornada do herói. Como dizer para essa mulher, saia de onde você está e venha para o sol, e venha para a luz. É muito difícil. Eu lembro que... É multidisciplinar, né? A gente precisa do esteio, da rede de apoio familiar. A gente precisa de ser um pouco psicóloga. E por isso nossas consultas são tão... A gente chega em casa tão cansado, né? Porque exausto, porque é 1 hora, 1 hora e meia da gente tentando dar a ela mostrar a ela que, na verdade, existe luz depois disso tudo. Desculpa, porque também existe o contrário. Existem as pacientes que se casaram depois de um câncer de mama, que arrumaram um parceiro. Eu tenho essas histórias. E eu preciso mostrar para elas que é possível. O seu valor, ele é dado a depender de onde você tá, né? Desculpa aí eu te interromper. A gente vê, isso até é coisinha que a gente vê no Instagram, né? Assim, pegaram um violonista muito famoso, que um concerto dele você pagaria 3 mil euros para assistir. Ele com Stradivarius. Exatamente. Foi para uma estação de metrô tocar. Ninguém parou para olhar. Ninguém parou para olhar. Porque o seu valor depende de onde você se coloca e de como você se coloca. Isso, perfeito. E é por isso que eu trabalho muito com as minhas pacientes. Assim, você tem que andar como vencedor na vida. Se eu ando com autoestima baixa, eu já ando como perdedor, como é que eu vou ganhar alguma coisa? Se eu já ando achando assim, não é pra mim, não vai dar certo, não vou encontrar, não vai ser possível, não vou encontrar nada. Então, assim, você tem que saber quem você é, saber onde você está com realidade e se colocar onde as pessoas entendam o que você tem para oferecer. Perfeito. Entendeu? Aí eu acho que é onde a gente consegue grandes ganhos. E eu já vi várias histórias bonitas também. Eu digo para elas, olha, Nelson Ned já dizia, mas tudo passa, tudo passará. Vai passar, amiga, é uma fase ruim. Não pergunte a Deus por que comigo. Pergunte para que comigo. O que eu preciso modificar, enxergar. Na psicologia, a gente sabe que quando as coisas estão muito erradas, na sincronia de espiritualidade, emoção, psique, né, o seu psicológico,
o seu físico vai responder e a gente vai ter sonho, sincronicidade e sintoma. Então, se a gente começa a ter sintomas, sincronicidades, a vida dando tapa na cara, dizendo olha para aqui, olha para esse lugar, olha para esse lugar, olhe. Trata, Uhum. E a gente não olha, a gente paga um preço. Claro. Né? E que geralmente é muito alto. Menina ansiosa que eu era, quando viajava com minha mãe, ficava, já chegou, então ela começou a usar um truque que deu muito certo comigo, né? Ela dizia assim, olha, vai contando os postes. Toda vez que passar um, aí você diz assim, menos um, né? Então eu vou trabalhando com as pacientes assim, calma, você está nos primeiros 6 meses do seu tratamento. Não é para você ter recuperado isso ainda, isso é coisa de planejamento para o ano que vem, né? Ah, não, pera. Então eu vou trabalhando por etapas, porque às vezes ela quer sair daquilo tudo, estalar os dedos e ter a vida dela de volta. Só que ela não vai ter a vida dela de volta depois que ela tiver um câncer. Ela vai ressignificar a vida dela com os elementos que ela puder e vai ter que dar o melhor dela para sair daquilo de uma forma diferente e melhorada, né? É claro que uma família que era desequilibrada, ela vai continuar sendo desequilibrada e não vai ajudar muito nesse momento. Então a gente queria muito arrumar a vida da paciente, né? Para colocar tudo no lugar, isso não existe. Cada qual vai ter a sua realidade, vai ter que lidar com essa realidade e vai ter que fazer o melhor que pode para sair melhor daquilo. Dentro do que tem. Dentro da realidade que tem. Que na verdade já é a vida da gente. Que é o que eu digo a elas. Eu digo, gente, cada um com suas dores. Não existe ninguém aqui que não esteja carregando suas próprias dores. Isso. O que a gente está fazendo na vida o tempo todo? Ressignificando. Você está ressignificando a saída da infância com as perdas. Porque, na verdade, Yolanda, tudo que você vai fazer pra frente, seja de bom, de ruim ou de bom. Por que muitas vezes você procrastina? Porque você vai abandonar algum lugar, que é o lugar que você está agora. O bem bom. O bem bom da agora. Né? Por que eu não quero crescer? Porque eu vou assumir mais responsabilidades e eu vou dar adeus a esse lugar que eu tô, que é confortável, que eu já conheço, que eu já sei o que é. Perfeito. Então, na vida, a gente está fazendo esse movimento o tempo todo. Você sai da infância e aí perde o direito do colinho da mãe, de dormir com a mãe. Meu filho se sai como é difícil, eu não quero sair daqui. Mas tá mais na hora de dormir com a mãe. E a gente, quando chega na meia-idade, né, 40 anos, do que você tá ressignificando sua vida, suas escolhas. É difícil mudar. Sua postura frente ao mundo. A maternidade faz isso, um câncer faz isso. Claro que cada um com o seu peso. A gente também tem que olhar para a vida com realidade e com postura de enfrentamento. A realidade é o quê? Eu não tenho uma família estruturada, não vou ter agora. O que eu faço com o que eu tenho? Qual é o melhor que eu posso ser? E claro que no melhor que eu posso ser, quem eu vou procurar para me amparar? Porque às vezes o amparo não vem de onde a gente esperava, mas vem de algum lugar. E a gente às vezes descobre solidariedade de onde você menos espera. Às vezes uma vizinha está fazendo mais por aquela mulher do que a família jamais fez. Né? Então, Vanessa, a gente conversou sobre aspectos que só sabe quem vive. Só sabe quem vive, só sabe quem vive, é o médico que que presta atenção, que olha com cuidado, olha com carinho, né? É uma atenção holística. Então, assim, são poucos que podem bater no peito e dizer isso daí. Então, assim, é por isso que esse papo foi tão valioso, né? Para mim, eu espero que seja para muitas mulheres, tá? Suas palavras. Eu lamento só estar acabando esse bate-papo. Né? Poderíamos falar Foi muito bom. Aqui. A gente tem assunto para dar e vender, né? Quando estava começando, a gente precisa encerrar. Então, seu recado para as mulheres, né, com câncer, eu sei que você já deu vários, mas para a sua paciente. Recado que vai para vocês, mulheres. A gente não quer diagnosticar. Se tiver que diagnosticar, quer diagnosticar precoce. Para que eu diagnostique precoce, procure um médico da sua preferência. Faça seus exames de rotina. Não é perda de tempo. É igual a step de carro. Você nunca precisa trocar, mas você não sai sem ele. Então, ir ao médico, para o médico dizer não tem nada, tá tudo ótimo, até logo, é a melhor coisa que você pode fazer. Diferente disso é roleta russa, tá? E para evitar um câncer, um adoecimento, não é só câncer de mama, tá? São várias as doenças, cardiovasculares, outros cânceres.
É qualidade de vida, gente. A gente sabe da epigenética. Nem toda informação genética ela vai ser transcrita. Nem toda informação genética precisa aparecer na sua vida. O ambiente conta. Suas escolhas contam. Então, as decisões, tudo parte de decisão. Decida por uma vida saudável e faça com que seu comportamento, a partir daí, siga essa vida saudável. Olha álcool, olha tabagismo, olha obesidade, olha atividade física, olha equilíbrio emocional, se livra das relações tóxicas, seja aonde for. A gente às vezes não pode se livrar abruptamente, mas a gente vai fazer planos e vai traçar caminhos para ir abrindo essa floresta e se livrar disso. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, foi Muitíssimo ótimo, adorei. obrigada.